Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e esta é a nossa Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, estudando as lições deste quarto trimestre, com uma revista comentada pelo nosso mestre, também aqui da Academia de Pregadores, pastor Osiel Gomes. Estamos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, a lição do dia 27 de outubro de 2019, e nesta aula estudaremos sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Falar sobre este assunto falar sobre um dos assuntos mais traumáticos que pode envolver o povo de Deus. Quando uma liderança se corrompe, quando uma liderança se degenera, quando a liderança deixa de ouvir a voz de Deus, quando a liderança deixa de trabalhar objetivando ser efetiva naquilo para o qual Deus a chamou. E, infelizmente, por vezes, estes fatos ocorrem envolvendo o povo de Deus. Desde o início da humanidade, desde o início de todas as coisas. Eu já posso te adiantar uma indicação magnífica de um livro, uma indicação de um livro magnífico do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado De Pastor a Pastor. Pastor Hernandes Dias Lopes escreveu este livro que é como um bate-papo, é como se ele dissesse, vamos conversar aqui entre nós, de pastor a pastor. E neste livro ele trata que um dos problemas que nós temos hoje na igreja do Senhor Jesus, um dos principais problemas é a liderança, mas ela é também a solução. Nós vivemos hoje uma crise de liderança. Vivemos uma crise de liderança na política, vivemos uma crise de liderança em toda a estrutura da sociedade, vivemos uma crise de liderança em casa, nos lares, quando os pais deixam de exercer a sua liderança. Nós precisamos entender que o líder chamado por Deus precisa exercer a sua atividade com fidelidade a Deus, exercer a sua atividade. No caso da nossa aula, em Israel, esses líderes precisavam exercer a liderança sacerdotal conforme a vontade de Deus. Porém, ela se degenerou, ela se corrompeu. E é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula neste quarto trimestre de 2019. O nosso texto áureo vai falar que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 23, e diz o seguinte: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. São palavras de Eli aos seus filhos. Embora Eli não corrigiu os seus filhos como deveria, mas ele disse aos seus filhos, por que vocês estão fazendo isso? O que ouço a respeito de vocês, de todo o povo, não é bom. Eu ouço a respeito dos vossos malefícios. A verdade prática, evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual. Eu falo que uma das coisas muito complicadas e que nós precisamos ter muito cuidado para que não aconteça na nossa vida é quando nós nos obstinamos para o pecado. E se nós nos obstinarmos ao pecado, uma coisa vai acontecer conosco. É o que nós chamamos de depravação. Depravação. O que é a depravação? A depravação é quando o pecado não tem mais efeito em nós. É muito perigoso quando nós nos tornamos depravados e o pecado não produz mais efeito em nós. Meus queridos, como servos de Deus, líderes chamados por Deus, nós precisamos ter cuidado
Eu citei um livro agora há pouco, do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu quero citar um outro livro do pastor José Gonçalves, também comentarista das nossas lições, aqui pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor José Gonçalves escreveu um livro, é um livro fininho, é um livro que eu digo que a gente lê numa sentada. Esse livro do pastor José Gonçalves, lógico que ele escreveu vários outros, mas este que eu quero citar é um livro que tem como título Por que caem os valentes? E nesse livro o pastor José Gonçalves faz um questionamento. Por que um homem de Deus, conhecedor de Deus, conhecedor do pecado e das tragédias que ele produz, por que um homem de Deus que tem uma vida de comunhão com Deus, porque ainda assim ele cai? E ele trata neste livro sobre algumas situações que podem nos levar à queda. Por que caem os valentes? É muito complicado quando nós esquecemos, mesmo sendo homens que são chamados por Deus, é muito complicado quando nós nos esquecemos que ainda continuamos sendo seres humanos. Não estamos livres do pecado porque fomos ungidos por Deus. Não estamos livres do pecado porque fomos ordenados eclesiasticamente. Não estamos livres do pecado porque somos profetas de Deus. E então precisamos ter muito cuidado para não nos tornar depravados. Porque se nos tornarmos depravados, o pecado não produz mais efeito em nós. E aí sim, ele nos leva ao mais baixo nível espiritual e moral. Que o Senhor nos ajude e que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Vamos ao ponto central da nossa lição. O ponto central da nossa lição nos diz que o pecado deve ser evitado a todo custo. O apóstolo João, ele escreveu à igreja do Senhor Jesus e a todos nós dizendo: filhinhos, não pequeis. Esta é a norma, esta é a ordem. Não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João também escreveu dizendo que aqueles que pertencem a Deus não podem viver pecando. É lógico que a palavra de Deus também nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, já pecamos, porque somos pecadores. Davi, no Salmo 51, ele declara: em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe, falando deste pecado original, dessa natureza do pecado que está em nós. Mas o pecado deve ser evitado. Ao invés de nos esforçarmos para o pecado, nós temos que nos esforçar para não pecar. O pecado, ele vai acontecer, mas ele deve acontecer como um acidente de percurso, como uma falha, não como uma atitude deliberada. Então nós precisamos ter cuidado para não pecarmos de forma deliberada. O pecado deve ser evitado a todo custo. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, o objetivo geral: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Isso aqui é o objetivo geral da nossa lição. Nós vamos falar à frente sobre a questão de viver uma vida santa. O que a santidade deve realmente gerar em nós. Mas o objetivo geral da lição é esse: evitar o pecado, mostrar que nós devemos evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Objetivos específicos. Primeiro, destacar a degeneração dos filhos de Eli. E essa degeneração, a gente vai perceber que ela não ocorre da noite para o dia. Essa degeneração dos filhos de Eli levou os filhos de Eli a se tornarem depravados, como nós falamos agora há pouco, ou seja, pecar e não sentir o efeito do pecado. Segundo objetivo, pontuar a sentença do juízo de Deus. Quando Deus declara uma sentença, e essa sentença de Deus é declarada porque não há arrependimento, então quando Deus declara uma sentença, ela será executada. E nós vemos que a casa de Eli foi extirpada. O sacerdócio é transferido da casa de Eli para a casa de Samuel. E terceiro objetivo, mostrar as consequências do pecado, que são consequências graves, drásticas, difíceis,
complicadas e que podem ser evitadas quando nós pedimos a graça de Deus sobre a nossa vida e buscamos viver na dependência do Espírito Santo a fim de evitarmos o pecado. Leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 ao 25 e o capítulo 3, versículos 10 ao versículo 14. O texto bíblico nos diz o seguinte: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Algo difícil, terrível. À porta da tenda da congregação. Usavam um ambiente consagrado a Deus para pecar com as mulheres. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa forma, não é boa forma esta que ouço, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. É preciso entendermos esse texto aqui. Quando o texto diz não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, não é que Deus endureceu o coração deles. O escritor está mostrando que eles já tinham o coração endurecido e Deus já queria extirpá-los, justamente porque o coração deles já haviam se endurecido diante de Deus. Outra coisa importante destacarmos nesse versículo de número 25 é quando Eli diz aos seus filhos: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Samuel está mostrando o seguinte, que quando é um pecado cometido aqui entre os homens, alguém com uma autoridade maior pode rogar por ele, pode tentar mediar a situação. Mas se pecar contra Deus, a única coisa que pode mediar a nossa situação diante de um pecado contra Deus é o arrependimento, porque através do arrependimento nós nos lançamos aos braços de Cristo, nos lançamos aos pés da cruz e então a intercessão de Cristo tem um efeito sobre a nossa vida. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. O que nós percebemos neste contexto desta fala do Senhor? Deus já havia avisado Eli, embora Eli chama a atenção dos seus filhos, mas ele não faz de forma efetiva. Eli tinha a responsabilidade de afastar os seus filhos do cargo, de depor os seus filhos do cargo sacerdotal, porque ele estava assumindo as funções sumos sacerdotais aqui. Ele era o profeta de Deus, era ele que era o sacerdote, então ele tinha por obrigação depor os seus filhos. O que nós percebemos é que ele chama a atenção dos filhos, mas permite que os filhos continuem exercendo o ofício sacerdotal, e então Deus já havia lhe falado, e agora a sentença de Deus está decretada. Deus fala com Samuel que iria riscar o nome da casa de Eli, não iria expiar a iniquidade da casa de Eli, ou seja, se Eli tivesse substituído seus filhos, talvez
a casa de Eli continuaria com uma linhagem sumo sacerdotal, com a linhagem sacerdotal, mas Deus iria extirpar a casa de Eli por causa dos pecados dos seus filhos. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o pastor Osiel Gomes nos coloca que quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Percebamos uma coisa. Se somos escolhidos por Deus, somos escolhidos por Deus para um propósito. Já que somos escolhidos por Deus para um propósito, nós precisamos observar rigorosamente qual é a vontade de Deus dentro deste propósito. A escolha de Deus por nós para executar uma missão não nos deixa intocáveis, não nos dá autoridade de fazer do jeito que a gente quer. Até porque para executar uma missão, nós recebemos uma autoridade de Deus. E essa autoridade que nós recebemos de Deus deve ser exercida conforme a vontade de Deus, porque a missão é dele. A missão é para ele, é para a glorificação do seu nome. Primeiro ponto, a degeneração dos filhos de Eli. Primeiro parágrafo, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. É algo complicado. Ofni e Finéias, por seu turno, não valorizaram a posição que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformaram a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Eu acho isso aqui complicado. Não valorizar o que Deus nos deu. Porque é tão bom quando Deus nos chama, é tão bom quando temos um chamado específico de Deus para a sua obra, é tão bom quando entendemos a grandeza disso, é tão bom quando nós, eu gosto de usar o termo encarnar, quando nós encarnamos o ministério. Meus queridos, nós precisamos entender que na vida ministerial há, sem dúvida nenhuma, um privilégio. Somos privilegiados, chamados por Deus. Pedro diz que nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Mas há também uma responsabilidade. A gente sabe que existe hoje um status ligado ao ministério eclesiástico, né? Ser chamado de pastor, ser chamado de obreiro. Isso é muito bom. Eu falo que muitas vezes nós somos recebidos pelo povo, na maioria das vezes somos recebidos pelo povo, somos tratados como príncipes de Deus, né? E isso é bom, isso é digno, isso é algo maravilhoso para a nossa vida. Mas existe também uma responsabilidade. Nós precisamos valorizar isso. Eu já disse outras vezes em outros cursos, em aulas aqui na Academia de Pregadores, que tudo que eu tenho é por causa do ministério, é por causa do chamado que Deus nos fez, é por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Então precisamos valorizar isso. Não podemos desvalorizar, jogar isso fora. Quantas pessoas recebem talentos magníficos de Deus e simplesmente desvalorizam, simplesmente jogam isso fora. Ofni e Finéias fizeram isso, não valorizaram a posição que Deus lhes deu. Degeneraram-se, transformaram a casa de Deus em lugar de imoralidades sexuais. Segundo parágrafo deste primeiro ponto da nossa lição. Fazendo uma troca. O que é isso? Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Eu nunca me esqueço das palavras de um irmão, um servo de Deus, um irmão, um amigo muito querido, lá da cidade de Manhuaçu, que a gente chama carinhosamente de irmão Chiquinho. Eu estava um dia em Manhuaçu dando uma aula, e como por diversas vezes acontecia, lá no interior de Minas Gerais,
Manhuaçu é uma terra fria, uma terra do café, uma cidade onde temos amigos queridos. Eu estava na casa do irmão Chiquinho e ele estava conversando comigo e falando comigo algumas coisas, e eu nunca me esqueço de uma coisa que ele disse. Ele falou assim: Anderson, existem muitas coisas na vida que dá prazer. Existem muito. E ele foi citando, não vem ao caso aqui, mas ele foi citando algumas coisas ligadas à nossa carne, aos desejos carnais, que dá prazer. Mas ele me disse assim: mas ter um bom nome dá prazer. Ter a certeza do Espírito Santo na sua vida também dá prazer. Ser usado por Deus também dá prazer. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci, que eu anotei inclusive aqui, olha: não se pode trocar um prazer maior por um prazer menor. Nós precisamos entender que os prazeres que as coisas de Deus promovem na nossa vida são maiores do que os prazeres da carne. E quantas vezes as pessoas trocam os prazeres de Deus por prazeres momentâneos, passageiros, ínfimos, diante daqueles prazeres que o reino de Deus promove na nossa vida? Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Eu tenho ensinado, queridos, que nós precisamos mudar um pouco a visão de algumas coisas que nós aprendemos. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre as coisas do mundo, nós falamos que são os prazeres da carne. Quando vamos falar das coisas de Deus, falamos sobre os sacrifícios. A gente diz sacrifício de louvor. Espera aí. Por que para Deus não é prazeroso e para o mundo é? Por que são prazeres da carne e sacrifício de louvor? Por que é um sacrifício? E eu ensinei um dia desses, num seminário, e disse que o sacrifício só é sacrifício por causa do grau de intimidade que nós temos. Por exemplo, eu tenho um amigo, pastor Adriano Miranda, um amigo do coração. E muitas vezes eu peço a Adriano, ele me pede algumas coisas que vai custar alguma coisa para a gente. Vou citar um exemplo de um sacrifício que o Adriano fez, por exemplo. Um dia chegar um caminhão de granito na minha casa, 2 horas da manhã. Eu falei: Adriano, você me ajuda a descarregar o caminhão de granito? Ele falou: ajudo. Foi um sacrifício para ele? Foi. Mas por que ele veio? Por causa do nível de amizade que a gente tem. Então, quando nós temos um nível de amizade, um nível de intimidade com a pessoa, aquilo que é um sacrifício nós fazermos para alguém, não é um sacrifício fazermos para a pessoa que nós temos um nível de amizade, um estreitamento de amizade, um nível de intimidade. Às vezes tem coisas que eu não vou fazer para o filho de outra pessoa porque é um sacrifício, mas para o meu filho eu já faço com prazer. Então o que determina se o que nós fazemos para Deus é prazer ou sacrifício é o nível de intimidade que nós temos com Deus. Então, se nós realmente amarmos a Deus, nós vamos perceber que aquilo que nós fazemos para Deus e falamos que é sacrifício, não é sacrifício, é prazer. Porque nós fazemos por causa do nível de intimidade que nós temos com Deus. Então, o que nós temos que melhorar? O nosso nível de intimidade. Porque quando melhoramos o nível de intimidade, aquilo que é sacrifício deixa de ser sacrifício e passa a ser prazeroso. Isso é vida cristã. A vida cristã é viver de forma prazerosa. Pastor, mas é uma renúncia, mas eu faço por prazer, por causa do nível de amizade, por causa do nível de intimidade. Eu renuncio não de forma forçosa, eu renuncio como resposta à intimidade. É uma resposta ao amor. Então, nós precisamos rever esse tipo de coisa. Nós não podemos trocar os prazeres de Deus pelos prazeres do mundo, porque os prazeres de Deus são maiores do que os prazeres do mundo. E nós não podemos trocar um prazer maior por um prazer menor. Vamos ao terceiro parágrafo deste nosso primeiro ponto da lição. As consequências para quem
peca contra Deus. Existem consequências. Tudo na nossa vida tem consequência. Ou uma consequência positiva, ou uma consequência negativa, mas tem consequência. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser um exemplo em tudo. Paulo disse isto a Timóteo: torna-te um padrão dos fiéis. Sê exemplo dos fiéis. Eu sei que ser exemplo não é fácil. Nós sabemos muito bem que nós já trabalhamos com liderança por algum tempo. De vez em quando a gente encontra alguém que fala: pastor, o senhor é um referencial para mim. Eu sempre falo com alguém, quando me transmite uma palavra dessa, eu digo: irmão, não põe um peso desse sobre a minha vida. Não é fácil ser um referencial para as pessoas, até porque nós somos falhos também. E tem pessoas que forjam na gente uma imagem de um referencial e esquece que a gente também é humano. Esquece que líder, que pastor também é humano. Mas há uma responsabilidade que pesa sobre nós como líderes. Ser exemplo. Ser um padrão. Paulo diz isso para Timóteo, repito: torna-te o padrão dos fiéis. Ou seja, que as pessoas olhem para você e olhem para elas e vejam que elas precisam ter o que tem em você. Só a graça de Deus sobre a nossa vida para nos fazer conseguir alcançar algo tão difícil, mas algo que é possível, porque a graça de Deus vem sobre nós. Então nós devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. Como eu disse no início da minha fala aqui, ser chamado por Deus não nos torna intocáveis. Receber a unção de Deus não nos torna intocáveis. Ser ordenado eclesiasticamente falando não nos torna intocáveis. Deus vai tratar conosco com a sua graça, com a sua misericórdia, mas também com toda a sua severidade. E nós precisamos entender isso e pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quando nós falamos aqui, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. É bom ser chamado por Deus, é um privilégio, mas nós precisamos responder positivamente a isso. Segundo ponto da nossa lição. A sentença do juízo de Deus. Primeiro parágrafo, a experiência profética de Samuel. Nós já citamos isso aqui, mas vamos destacar aqui aquilo que o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, nos coloca. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu claramente e reverentemente o Altíssimo. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel pôde ouvir. Nós já falamos sobre isso aqui, não é um ambiente que deve nos fazer ser o que somos, mas nós devemos ser o que somos diante de Deus para transformar o ambiente em que estamos. Então Samuel teve uma experiência profética diferente daquilo que a liderança do seu tempo estava vivendo. Não importa o que as outras pessoas vivem, importa o que Deus tem para nós vivermos. Segundo parágrafo deste segundo ponto, a sentença pronunciada. Nós já falamos sobre essa sentença de Deus. A sentença é algo que já foi julgado por Deus e será, então, executado. Então, a sentença pronunciada de Deus para a casa de Eli, a fim de marcar, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria a morte naquela casa. Deus havia sentenciado a casa de Eli. É aqui o que eu quero destacar. Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria a morte e destruição sobre aquela casa. Aí talvez alguns daqueles que acham Deus sempre muito bonzinho, diz: pastor, mas Deus não deu oportunidade, deu.
Deus deu diversas oportunidades. No próprio texto da leitura bíblica em classe nós vemos isso. Deus já havia avisado Samuel, já havia tratado com ele. Samuel chama a atenção dos seus filhos, não repreende da maneira como deveria repreender. E eu aprendo isso aqui, eu digo isso aos meus filhos, eu não posso ser irresponsáveis com eles, eu não posso ser infiel com eles. Se precisar repreendê-los, se precisar discipliná-los, eu preciso fazer para não ver a destruição deles. Então ele deixou de repreender e disciplinar os seus filhos como deveria e acabou vendo a destruição dos seus filhos. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, a desgraça da família de Eli. Nós já falamos aqui sobre a herança de Eli e a herança de Ana em aulas anteriores. E agora a desgraça, os problemas que vieram sobre a casa de Eli. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade. Ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Aquilo que Deus disse, aquilo que Deus determinou que aconteceria, aconteceu. Mesmo que se passaram 130 anos, Deus falou e, infelizmente, a casa de Eli foi apenada por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e livre a nossa casa e que nós sejamos responsáveis como pais, corrigindo os nossos filhos, falando aquilo que precisa ser falado, disciplinando como precisa ser disciplinado, com amor, é claro, para que não vejamos os nossos filhos serem também destruídos. Terceiro ponto, as consequências do pecado. Primeiro parágrafo, o preço do pecado. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas a sua covardia era visível. Quando eu falo isso aqui, quando eu vejo essa expressão aqui, a sua covardia era visível, eu me lembro, eu passei pelas águas no dia, me parece dia 17 de dezembro de 1989. Dezembro de 1989, dia 17 ou dia 19, se não me falha a memória, dia 17 de dezembro de 1989. No dia que eu passei pelas águas, eu cheguei em casa, meu pai me chamou e me disse assim: Anderson, a partir de agora eu quero que você entenda que na igreja eu não sou seu pai, eu sou seu irmão. E se for preciso levantar a mão para te fazer passar pela disciplina, eu farei, assim como eu levantei a mão para te receber como membro da igreja. Nós precisamos entender que às vezes, eu sou policial militar e a gente tem um jargão na polícia, a gente assevera que o mal do protegido é o protetor. Às vezes nós queremos proteger demais os nossos filhos. E achamos, não, ele não deve passar por essa disciplina. E nós esquecemos que a Bíblia diz em Provérbios que o filho que não sofre a disciplina envergonhará o seu pai e a sua mãe. Eli precisava não ser covarde. Porque a covardia aqui vem em dois aspectos. A primeira covardia é pela falta de atitude. E a segunda covardia é por submeter os seus filhos a isso, é por permitir esse tipo de coisa sobre a vida dos seus filhos. Se for preciso disciplinar, a gente disciplina, mas para ver a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos. O pastor Osiel ainda nos coloca aqui, que a palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha para seus pais. Se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Sofrerão consequências gravíssimas. Hoje, muitos pais estão deixando de corrigir os seus filhos, porque às vezes fica o dia inteiro fora de casa trabalhando, aí quando chega em casa fala, nossa, eu já fico o dia inteiro fora de casa e agora que eu chego, eu vou brigar com esse menino, vou dar umas varadas, vou disciplinar e tal. Cuidado, isso não é amar, porque quem ama, disciplina, corrige, para não ver o filho numa situação muito pior à frente. Então, o filho que não é disciplinado persiste no erro, envergonha o pai e sofre consequências gravíssimas. Segundo parágrafo do terceiro ponto, os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu.
por não atentar para a repreensão, a casa de Eli padeceu. Nós, às vezes, temos alguns temores, e eu pus essa observação aqui. Quais temores nos abstêm da repreensão? Quais temores nos abstêm da repreensão? Ah, pastor, mas eu tenho um filho que já é maior de idade. Se eu for repreendê-lo, ele vai sair de casa. E às vezes nós ficamos temerosos por isso. Uma coisa que nós precisamos aprender é falar com os nossos filhos que nós os amamos, antes de mais nada. Porque talvez a dureza da repreensão, sem a convicção das palavras, da expressão das palavras de amor pelo filho, realmente coloca o filho para fora de casa. Agora nós precisamos falar, ó, eu te amo, esta casa é sua, eu farei de tudo por você, eu vou te apoiar, mas eu não vou permitir que a sua vida desça à sepultura, desça à cova como está acontecendo. E às vezes nós tememos. Ah, pastor, mas se eu falar com essa menina de 12 anos que ela não pode namorar, ela vai namorar escondido. Eu sempre disse aos meus 3 filhos, se namorar escondido, vai namorar sabendo que está errado e que não tem a minha permissão. Mas eu não posso permitir algo que vai ser para a destruição. Às vezes, por alguns temores que nós temos, nós deixamos de corrigi-los. Ah, papai, eu tenho 18 anos, eu vou embora de casa. Não, você não vai, essa casa é sua, essa casa é o seu lugar, você vai ficar, mas não vai fazer também o que você quer. É preciso ter um pulso firme. Nós sabemos que vivemos uma outra geração, não é como a geração que eu vivi aos 18 anos de idade, mas nós precisamos pedir a graça de Deus, ensinar os nossos filhos, mostrar para eles o quanto os amamos, envolvê-los nos nossos braços, mas exercer também a autoridade como pais abençoadores para os nossos filhos. Vamos ao terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Pecados voluntários e deliberados. Pecados, primeiro, voluntários e deliberados. Não tem perdão. Como nós já falamos aqui, o apóstolo João disse que nós não podemos viver pecando. Viver pecando. Quando nós tratamos aqui sobre pecados, onde o pastor Osiel nos coloca aqui que pecados voluntários e deliberados não têm perdão, é lógico que ele está trazendo essa ideia para um extremo para que nós entendamos isso aqui. Ah, pastor, mas então quer dizer que se eu quis partir para uma vida de pecado, se eu me esforcei para isso, agora eu arrependi e não tem mais jeito para mim? Não, não é isso que nós estamos dizendo. O arrependimento gera o perdão. O que nós precisamos entender com essa extremação muito própria desta ideia que o pastor Osiel Gomes nos faz aqui, é que nós não podemos planejar o pecado. Nós precisamos buscar a graça de Deus para a nossa vida e, como já falamos aqui em aulas anteriores, o pecado deve ocorrer somente como um erro de percurso, como um acidente e não como algo que nós premeditamos. Na conclusão, para nós encerrarmos aqui, falarmos de algumas coisas relevantes, na conclusão, pastor Osiel coloca que se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Algumas considerações que eu julgo serem importantes aqui, antes de encerrarmos a nossa aula. Primeiro, o que nós aprendemos nesta lição, quando o altar se corrompe, quais os problemas que acontecem quando o altar se corrompe. Eu anotei algumas coisas aqui que eu vou falar de forma breve e depois, no outro momento, nós tratamos. Quando o altar se corrompe, perde-se o referencial de pecado, de santidade, de limites, de temor, de honra, de misticismo, perde-se o referencial da glória de Deus e perde-se o referencial de autoridade, dentre outras coisas. Precisamos ter muito cuidado com a corrupção no altar. Segunda consideração importante, a corrupção do sacerdócio reflete tragicamente sobre o povo. A Arca da Aliança foi tomada, os filhos de Eli morreram, Eli morreu, o povo sofreu uma derrota. A corrupção do altar reflete tragicamente sobre o povo. Terceiro, a deliberação e voluntariedade para pecar contra Deus manifesta inteiro afastamento de sua vontade. É por isso que o pastor Osiel Gomes nos colocou aqui que o pecado voluntário e deliberado não tem perdão.
Porque esta deliberação e voluntariedade para o pecado manifesta um total afastamento de Deus e da sua vontade. E quarto, só a presença de Deus estabelece o que por Deus está estabelecido. Então, a presença de Deus na nossa vida é que nos estabelece e prova que fomos realmente estabelecidos por Deus. E para que a presença de Deus permaneça na nossa vida, nós não podemos degenerar, corromper o altar. Precisamos ter este cuidado, porque se a presença de Deus se afastar de nós, isso quer dizer que nós deixamos de estar estabelecidos por Deus, porque é a presença de Deus que mantém aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Chegamos ao final da nossa quarta lição. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez e estudaremos sobre a instituição da monarquia em Israel. Vamos perceber quais eram os crivos de Deus ou os princípios de Deus para a monarquia judaica. Receba um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.